Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos a partir do 19. Você que está aí pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, você que está em casa, você que vai me ouvir no outro dia, no outro ano, não sei. Que a glória de Deus esteja sobre vocês. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha um pouquinho para cá. Não é pecado ser rico. Não é pecado se regalar, sabe, ter uma vida boa, com tudo que é bom, morar bem, ter um carro maravilhoso, roupas bacanas. Não é pecado. Não é pecado. O pecado é quando você tem tudo isto e pode ajudar outros que não têm e você não faz nada. Aí é o que esse homem aqui fazia nessa parábola que Jesus contou. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Você vê que o rico não tem um nome. O rico ali não tem um nome, mas o irmão Lázaro tem um nome. O único personagem em parábolas, Jesus contou várias parábolas, a única parábola que Jesus dá nome a alguém, personagem das parábolas. Você já leu algumas parábolas? Não tem nome, nenhuma parábola tem nome. Esta parábola ele colocou nome para dizer: isto aqui é real. Eu não quero dizer isto para falar aquela outra coisa. É isto mesmo. Existe um lugar que uns irão, e existe um outro lugar que outros irão passar a eternidade. Então, ali ele fala sobre o nome Lázaro. E a palavra, o nome Lázaro significa Deus ajuda. O significado da palavra Lázaro. Vamos continuar a leitura, versos 20. É 20, né? 16, 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Não, irmão, é isso mesmo? É Lucas 16. Você foi para. Tá, porque você colocou outra coisa lá, né? Lucas 16, onde eu estou. Você está aqui, pastor. O versículo que eu parei foi versos 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Essa palavra úlcera aqui é lepra. Esse homem, ele era um leproso. E quando diz que caía migalhas, o que eram essas migalhas? Quando eles comiam, principalmente os ricos, eles tinham muitos temperos, caldos, escorria, sujava as mãos, ele pegava pão era, todo mundo tinha pão, né? O pão ali servia como um pano de prato, que eles limpavam as mãos, para tirar a gordura, alguma coisa, e jogava ao chão, e esse Lázaro comia do que era jogado no chão. Então, para você poder entender o que nós estamos lendo, né? Então os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 22. E aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quem levou o mendigo? Anjos. Até na morte, o anjo
nos guarda, viu? Até na morte, Ele não está só aqui para te proteger na vida. Quando você sair daqui, eu sair daqui, o nosso vai ser conduzido por Ele, pelos anjos, no lugar dos anjos, né? Voltaremos para o nosso estado original. E aconteceu amanhã, versículo, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Verso 20, morreu também, foi sepultado, e também morreu o rico e foi sepultado. Lázaro, o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. 23, e no inferno, estando em tormento, então existe o inferno. Deixa quem quiser debochar de você, da tua fé, do que tu prega, do que tu acreditas. Eles debocharam também de Noé. Eles debocharam dos anjos que estiveram em Sodoma e Gomorra. Eles debocharam. O deboche lá foi tanto que eles queriam abusar dos anjos. Quem já leu isto? Raça ruim, né? Raça ruim. Então, versos, e no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, e disse: Pai Abraão. O homem, vendo tanto o Lázaro, que foi levado pelos anjos, olha, ele foi levado pelos anjos e foi colocado Abraão aqui não é Deus não, tá, irmãos? Abraão aqui é a figura de Abraão mesmo, não é a figura de Deus. Ali não é Deus não, ali é o próprio Abraão. Você vai ler depois que está Abraão, está Isaac, está Jacó. Não sei se você já leu junto comigo esta passagem bíblica. Então, diz que, então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Isso é uma coisa que queima e não consome, um sofrimento que não se acaba. Tem duas teorias, não, tem uma que é uma teoria, que é um debate muito grande sobre o inferno eterno, ou o sofrimento eterno, e outros defendem que o sofrimento não é eterno, vai chegar um ponto que Deus vai exterminar tudo e acabou, não vai haver sofrimento. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia garante que a salvação é eterna, a vida é eterna, e a morte eterna, o sofrimento também é um sofrimento eterno. Então não vai haver interrupção nem no gozo eterno e nem no sofrimento eterno. Todos os dois serão eternos. Tanto o gozo e a alegria, não haverá tristeza, dor, lágrimas, ressentimento, pecado, angústia, não haverá, mas no outro lado haverá sofrimento. Aí parece, você olhando assim, lendo dessa maneira, os pregadores como é que dá os VIP, falava paz e amor, né? Os pregadores da paz e amor, querendo colocar Deus só como o amorzinho. Deus, o amor e a justiça de Deus só pode provar que Ele é amor e demonstrar o seu amor quando Ele age com justiça. Então, o amor e a justiça em Deus é algo que caminham juntos. Então, quando Ele pune, na realidade, Ele puniu, a Bíblia diz, por causa do pecado de um, todos. Então, toda a humanidade estava punida, estava ou não estava? O que Ele faz? O verbo se fez carne, ou seja, a palavra, aquela que estava lá no livro de Gênesis, disse Deus. Então, a palavra se tornou um ser humano. Nós já lemos isso, já estudamos sobre isso. Então, essa palavra que tornou um ser humano,
essa palavra que tornou um ser humano, foi como resgate dos eleitos de Deus. Então, quando um eleito de Deus reage através da pregação, porque a única forma de um eleito de Deus manifestar a salvação que já foi dada a ele desde a eternidade, é através da pregação. Corrente, campanha, sacrifícios, não vai manifestar nunca a salvação na vida de ninguém. Somente a pregação da fé, e Jesus é o único caminho que nos removeu da direção do inferno, que todos nós iríamos para esse lugar onde o rico foi lançado, todos nós iríamos, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado, enviou o seu Filho ao mundo para salvar. Então, quando Ele envia Jesus, Ele envia com um propósito: eu não quero os meus filhos no inferno, eu quero os meus filhos de volta comigo. Então eu vou enviar a propiciação, eu vou enviar o socorro, eu vou enviar a recuperação dos meus filhos. Agora tem que ser Ele, Jesus. Em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos. Diga assim: salvos. Continuando a leitura, verso 24, né? Porque estou atormentado nessa chama. 25. Disse, porém, Abraão, filho, disse, porém, a Abraão, Abraão disse para o rico, né? Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, ou seja, Abraão estava lá, nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Você acredita que há um inferno? Você acredita? Se você não acredita, não precisa levantar a mão, que eu não vou te jogar pedra, não. Cada um acredita no que quiser. Eu acredito no que está aqui. Esse homem, ele sofrendo tormento, ele falou: mande alguém para falar com a minha família. Você tem filhos? Todos os dias eu brigo com as minhas. É Jesus. Vocês estão vivendo a vidinha de vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão para o inferno. Sem Jesus, vai para o inferno. Não adianta que Maria não substitui Jesus, Santo Antônio não substitui Jesus, São Paulo não substitui Jesus, os Espíritos não substituem Jesus, o sacrifício não substitui Jesus. Então, eu bato, porque eu sei que há um inferno que foi preparado por Deus para colocar quem lá? O diabo e os seus anjos. Mas aqueles que negam, sabe, eu não quero Jesus, estou cansado de Jesus, eu fui escravo. Não sabe que as pessoas quando se ausentam das congregações, elas falam: eu estou cansado de ser escravo do pastor, estou cansado de dar meu dinheiro para o pastor. Sabe para onde eles dão dinheiro? Para birosca, dão dinheiro para traficantes, alguns dão dinheiro para prostitutas. Então eles ficam se queixando que eles dão dinheiro para promover o reino de Deus na terra, mas quando eles abandonam aqui, ou abandonam qualquer lugar, eles dão dinheiro para promover o inferno. Essa que é a questão, que eles não sabem o perigo que eles estão correndo, pensando que o inferno é uma ficção.
o inferno não é uma ficção, é algo que existe, que foi preparado para colocar o diabo e os seus anjos, que eles não querem ir para lá. Nós já lemos lá aquela passagem do Gadareno, quem leu comigo, que eu não vou precisar repetir, que ele gritou lá que nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar fora do tempo. Então ele sabia que quando Jesus se manifestar, a sentença que foi dada contra eles vai se cumprir, e todos aqueles que negaram a Jesus, todos aqueles que não fizeram o que era para ser feito, pastor, só os eleitos de Deus vão entender isto somente. Então não é, você pode dar qualquer coisa, irmão, você pode fazer o que você quiser para tentar trazer alguém, para dizer, existe um inferno. Se o Espírito Santo quando você fala, o Espírito Santo age, quando nós falamos, o Espírito Santo age. Quando nós falamos, o Espírito Santo age. Então, é você falar e o Espírito Santo agir. É só Ele. Não foi assim com você? Alguém falou nos teus ouvidos, ou pela rádio, você pode ter ouvido no programa nosso, ou alguém te deu um testemunho, você começou a se inclinar para a verdade. Não foi por causa do que Pedro Inácio falou, mas foi o Espírito Santo agindo, te dizendo, você está indo para o lugar errado, a tua eternidade não é aí, é aqui. Amém? Então vamos na leitura. 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. Que lugar é aquele? Tormento. Diga, tormento. E respondeu Abraão. Abraão aqui é Abraão mesmo, tá? Não é Abraão Deus, é Abraão mesmo. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele, o que ele fez? Você tem que insistir com a tua família. Você tem que ser chato com o teu filho, com a tua filha, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu amigo no trabalho. Você tem que ser chato, porque esse lugar aqui existe, irmão. Pastor, mas não tem problema, os salvos estão salvos, não precisa. Irmãos, a gente vai passar a vida inteira aqui, em eternidade, Jesus nunca volta, porque a volta de Jesus depende da pregação, do evangelho sair de 4 paredes. A Bíblia diz que você e eu somos a carta escrita pelo Deus vivente. A tua vida tem que ser lida, a minha vida tem que ser lida. Então quando ele diz, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés, nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola de Lucas, que Jesus contou aqui, é o raio-x mais detalhado que Jesus deu sobre a vida após a morte. O mundo diz assim, para não querer encarar essa realidade, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou para cachorro. As pessoas, eu acho que elas se julgam bicho, animais. Elas pensam que elas não têm espírito, porque tem gente tão ruim, tão maligna, que parece que não tem espírito mesmo, mas elas têm espírito. Então, Jesus deu detalhes sobre a vida após a morte. Ele não foca apenas no destino final, mas na cegueira espiritual de quem tem tudo e não ajuda ninguém. Versículo 19. Vamos lá, irmão. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura
e tendo de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Então aqui está, esse cara, qual era o pecado desse cara? Ele, não é porque ele era rico, ele foi para o inferno? Não, ele era um avarento, ele era um mão de vaca, ele era um pão duro, ele não gostava de dar nada para ninguém. Então diz que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então o grande contraste, né? Então a Bíblia está trazendo à nossa mente aqui um grande pecado que nos separa do reino. Paulo falou sobre esse pecado, Jesus falou sobre esse pecado, Lucas 12, 15, põe ali, Lucas 12, 15, então lhe respondeu, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus estava alertando, põe de novo, irmão, põe de novo. Então lhe respondeu, o que ele respondeu? Tem? Está falando, por que eu tenho que ter cuidado? Por que eu tenho que ter cuidado com a avareza? O apóstolo Paulo falou aqui em Romanos 1, 29, Romanos 1, 29, olha lá, cheio de toda injustiça, malícia e avareza e maldade. Então são pecados que é manifestado na nossa natureza carnal, e a gente deixa esses pecados dominar a nossa vida. A avareza, quem é avarento, não tem Jesus como Senhor. O Deus do avarento não é Jesus, é Mamon. Então, e nós já estudamos que nós não podemos servir a dois senhores. Paulo também diz em Colossenses 3,5, olha lá, sobre a avareza, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando é que eu me torno um filho da desobediência? Quando eu não luto contra, para trás, irmão, quando eu não luto contra essas coisas aqui. Eu sinto isto, tudo que está aqui eu sinto, você também sente. Mas o que nós fazemos com isto aqui? Nós lutamos, nós batalhamos contra essas coisas, porque nós sabemos que isto na nossa vida nos separa de Jesus, nos mostra que nós estamos no caminho errado, que nós estamos indo para o mesmo lugar onde foi o rico, onde foi o avarento, o homem que só se importava com ele. Colossenses 3,5, Hebreus 13,5, seja a vossa vida sem avareza. Por que a avareza, o caminho de quem segue a avareza é um caminho contrário aonde estava o Lázaro, onde foi levado pelos anjos o Lázaro. Olha lá, seja a vossa vida sem avareza, não queira a avareza na sua vida em hipótese alguma, nada de avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Muita gente entende isso aqui errado. Muita gente fala assim, eu não tenho nada, então eu vou me contentar com o que eu não tenho nada. Não está falando que se contentar com nada, está falando que você tem que se contentar com as coisas que você tem. Não queira estar no lugar do ímpio, não queira subir o degrau que você vai escorregar na hora da subida, não queira. Aqui ó, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. Então, aqui você vê aqui, o rico vestia de púrpura, está lá no versículo 19, Lucas 16, 19, ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura, caríssima, linho fino, banqueteando-se todos os dias. Você sabe que o rico tem essa mania, todo ano que sai um iPhone, eles fazem o quê? Troca, 15, 16, 17, nem sei qual é o número que está, mas você sabe o que eles fazem com o que eles não usam? Eles não dão, ficam empilhados dentro das casas, a maioria deles ficam empilhados dentro das casas, porque além de rico, não é pecado ser rico, o pecado é ser rico e avarento. Ter dinheiro é uma bênção. Eu oro para que os generosos dessa casa aqui tenham muito dinheiro. Essa é a minha oração. Então, o rico vestia de púrpura, caríssima, de linho fino, banqueteando-se todos os dias. Ele não tem nome nessa história, sugerindo que a sua identidade estava apenas nas suas posses. Só chamava ele de homem rico, nem nome o cara tinha, né? Era um homem rico. Mas por outro lado, fala-se de um nome chamado Lázaro, o único personagem de parábolas, você pode pesquisar todas as parábolas, o único personagem de parábolas que Jesus põe o nome, Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Ele estava coberto de chagas, você vê isso no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, 20, perdão, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse homem era leproso, ou seja, ele não tinha condição nenhuma de trabalhar. Quem daria emprego para esse homem? Ninguém. Quem ia querer um leproso dentro de casa? Porque lepra naquela época, o leproso tinha que ficar distante, bem distante das pessoas. Então ele estava coberto de chagas, ficava lá na porta do rico, desejava apenas as migalhas. Inversões de papéis. Na morte, tudo muda. Olha cá. Lázaro é levado pelos anjos, está lá no verso 22. O pai, porém, disse, 22 aqui, aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem? Pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Está vendo? O rico foi sepultado. O Lázaro, que era de Deus, foi levado. Diga, levado. Um será deixado, o outro será levado. Então, aqui você vê, na morte, tudo muda. Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de honra, lugar de consolo, e o rico morre e é sepultado com polpa, mas acorda. Imagine o sepultamento desse cara, caixão da melhor qualidade, folheado de ouro, 300 mil, como é o nome daquele negócio? Coroas, né? Coroa para tudo quanto é lado, né? Morre o rico, sepultado com pompa, mas ao acordar da passagem do túmulo, porque é uma passagem rápida, pum, bateu ali, pum, já vai para outro canto. Ao acordar no Hades, está lá no versículo 23, no inferno, a palavra Hades aqui, Hades, o termo Hades parece no Novo Testamento, no grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego, para descrever, quando você lê a palavra Hades, quer dizer morada dos mortos. Ele frequentemente é traduzido também no termo hebraico, no grego é Hades,
e no hebraico é Sheol, que é a mesma palavra. Quando alguém fala Hades, Sheol é a mesma coisa. Então aqui estão as principais referências sobre o Hades, ou seja, apontamentos bíblicos, né? Então você já leu o que é o Hades? O Hades é a morada dos mortos. Então diz aí que o rico morreu, o pobre morreu e foi levado pelos anjos, e o rico morreu e foi sepultado com pompa, mas ele foi parar lá no Hades, verso 23. E no inferno, lugar dos mortos, em tormento, veja o texto, nós já lemos o texto, as lições do além. Ponto A: o abismo é intransponível, versos 26, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, o abismo é intransponível. Jesus deixa claro que, após a morte, o destino é selado. Enquanto estamos vivos, há chance, há oportunidades. Selou a morte, acabou. Então você tem que falar para os seus, não adianta chamar o pastor quando alguém estiver dentro do caixão, e eu pedir para me falar que aquela pessoa que morreu sem Jesus foi para o céu, que eu não vou falar. Tinha em Cristo essa pessoa? Não. Então, infelizmente, está junto com o rico, no Hades, padecendo, já está padecendo já, porque se a Bíblia diz, Jesus lá na cruz falou para o ladrão, hoje mesmo você estarás comigo no Hades, no paraíso. Então, hoje você estarás comigo no descanso, no repouso, tuas obras acabaram, teu sofrimento na terra tem um fim. Irmãos, a morte não é a morte, parece a morte para nós, que somos limitados ainda, mas para Deus, a Bíblia diz que a morte de um eleito é alegria para Deus, porque a gente não imagina o que está nos aguardando. Se você pegar essa passagem aqui de Lucas, você vai olhar o Lázaro no descanso, no repouso, na glória, e no outro lado vai ter um homem sofrendo. Então, a morte para quem é de Jesus é alegria. Claro que a gente sente saudades, claro que a gente, quando deixar essa terra, vamos deixar saudades, mas a gente tem um entendimento que para onde nós estamos indo, ou seja, estamos voltando para a pátria celestial. Ninguém consegue ir para o céu, irmão. Pastor, não. Nós só conseguimos voltar para o céu. Ir para o céu ninguém consegue. Quem não veio de lá para lá não vai voltar, irmão. Nem adianta bater na porta, esmurrar a porta, porque não tem lugar para quem não é. Pastor, quem é de lá? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tu recebeste Ele? Então tu és de lá. Jesus é a porta. Ele é a porta. Diga, Jesus é a porta. Então, Jesus deixa claro que após a morte o destino é selado. Não há transferência de um lado para o outro. Você viu aqui? Há entre nós um abismo. Não tem como passar. Memória e remorso. Ponto B. O rico ainda se lembra. Verso 28. Olha o que ele lembrou. O que ele lembrou? Ele lembrou de quem? Então, ele estava lá sofrendo, mas ele lembrou. Quer dizer, que lá no lugar de tormenta, as pessoas vão lembrar. As pessoas vão lembrar. Então diz, porque tenho 5 irmãos. Então o rico ainda se lembra de seus 5 irmãos e da sua vida na terra, o que aumenta mais o seu sofrimento mental, né?
Ele fica desesperado, manda alguém lá na minha casa, eu tenho 5 irmãos, manda falar que eu não quero que eles venham para cá, que isso aqui é doloroso demais. Mas ninguém vai acreditar, eles não vão acreditar, eles não acreditam nos profetas, eles não acreditam que existe um céu, porque o profeta Daniel, capítulo 12, olha lá, ele falou, 2, olha lá ele falando, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, Jesus. Essa vida eterna é só em Jesus. E o resto? E outros para vergonha e horror eterno. Todos os dons, diga assim, todos os dois destinos são eternos. Vida eterna e horror eterno. Diga, são eternos. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Ponto C. A suficiência da palavra. Versos 27. O rico pede que o Lázaro volte para avisar a sua família. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, mande alguém na minha casa. Então ele pede para Lázaro: avisa a minha família. Mas Abraão responde: se não houve Moisés, olha lá, se não houve Moisés, 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm o ministério de restituição para falar, está todo mundo ouvindo lá na rádio, mas o cara continua fumando maconha, o cara continua se prostituindo, continua tendo vida dupla, continua tendo amantes, continua adulterando, mentindo, enganando, roubando, praticando a obra das trevas, e nós estamos falando. Então era isto que ele estava falando, não adianta, eles têm os profetas para ouvir. Então, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. O pecado do rico não foi ser rico, ele não estava no inferno porque era rico. O amor ao dinheiro, o rico, não tem nada a ver. Davi era rico, Abraão era rico, estão tudo lá. Olha Abraão é o primeiro da fila. Você vê quem é o primeiro da fila, quem está lá no descanso lá? Abraão, está lá. O rico olha e sabe que ali é Abraão, que quem está ali é Abraão. Então, o pulo do gato, né? O pecado do rico não foi ser rico, mas a sua omissão. Ele via Lázaro todos os dias. Não via Lázaro todos os dias? Todos os dias aquele homem pousava lá para pegar migalha. E ele via Lázaro todos os dias, mas ele não fazia nada. Você pode fazer. Faça, irmão. Se você pode fazer, faça. Jesus ensina que a nossa eternidade é decidida pela nossa resposta a Deus, ao próximo. Ele falou: amará o Senhor teu Deus e a teu próximo. Essa é a identidade de um salvo. Irmãos, sabe quem conhece que está dentro de mim? Você não sabe, nem minha mulher sabe, nem ninguém sabe, só Deus. Ele sabe que no meu coração eu não tenho lugar para vingança, ódio, falta de perdão. Irmãos, antes de pessoas pedirem perdão para mim, que são raríssimas, né, quem faz isso, eu já tenho elas bem liberadas do meu coração, que se eu não perdoar, quem é atormentado sou eu, dia e noite, porque eu fico com aquela pessoa na minha mente, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e isso aqui vai me atormentar. Então, o pecado do rico não foi ser rico, mas ser omisso. Ele via Lázaro todos os dias, mas não fazia nada. Jesus ensina que a nossa eternidade é decidida pela nossa resposta a Deus pelo próximo. Entendeu? Então, o que significa o seio de Abraão?
Porque a Bíblia diz que ele estava no seio de Abraão, não é isso? Nós lemos ali que a Bíblia fala que o homem estava no seio, o Lázaro estava no seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É uma expressão que Jesus usou para descrever um lugar de consolo, um lugar de honra e um lugar de descanso, para onde vai viver os justos, aonde vai passar a eternidade os justos. Os justos não é aquele que se justifica por suas obras, o justo é aquele que recebeu a justificação que vem de Jesus Cristo. Quando você diz, eu recebo a Cristo na minha vida, ou seja, eu estou recebendo a justificação que Ele trouxe até a minha vida. Então, antes da ressurreição de Cristo, aqui estão os pontos principais para entender esse conceito. Estamos acabando o tempo. Isso significa o significado da expressão. Na cultura judaica, a palavra seio referia-se à posição de maior proximidade de intimidade em um banquete. Você lembra que quando Jesus sentava à mesa, quem é que sentava coladinho com ele? João. João estava sempre no seio, ou seja, bem próximo. Quando fala seio, quer dizer a pessoa está próximo, íntimo, aproximado da figura de Deus. Então, estar no seio de Abraão era estar num lugar de honra, ao lado do pai da fé. Então, isso significa o seio de Abraão. Então, ali havia uma localização de divisão. Tanto há uma divisão que no meio existia um abismo. Então, um lado, o seio de Abraão, e o outro lado, o lugar de tormento. Então, havia um abismo. Segundo a narrativa de Lucas, né, do capítulo 16, ao versos 22 ao 26, seio de Abraão ficava no Hades, que significa reino dos mortos, mas era separado um lado, tormento por um grande abismo, e do outro lado, consolo e paz, que é a chamada o seio de Abraão. Então, havia uma divisão. Quem está aqui não pode ir para lá, e quem está do lado de cá não pode ir para cá. Então, uma vez estando de um lado ou do outro, já era, ninguém pode passar para o outro lado. Vamos aqui, paraíso no Novo Testamento. Muitos teólogos, estudiosos, né, acreditam que após a ascensão de Jesus, isso aí é teólogo, tá? Eles repetem o versículo de Efésios 4:8. Põe ali. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ele levou o cativo, o cativeiro, transferindo os justos do seio de Abraão diretamente para a presença de Deus no céu. Porque se você perceber, o rico olha, ele não vê Deus ali, ele vê quem? Abraão. Deus não está ali, mas é um lugar de paz, mesmo não estando Deus ali presente, que a figura de Deus não aparece nessa parábola, mas era um lugar de tranquilidade, como do outro lado já era um lugar de tormento. Então, esse levar cativo, o cativeiro, ou seja, ele transferiu o justo desse lugar chamado seio de Abraão diretamente à presença de Deus. Isto aconteceu após a morte de Jesus, ou seja, todos que morrem agora, por isso que ele falou, quando ele morreu, quando ele estava na cruz, ele falou para o cara lá: hoje você estarás com quem? Comigo. Ele falou: hoje você estarás com Abraão lá. Não, hoje você estarás comigo. Então, após a morte de Cristo, a ressurreição e ele assunto ao céu, quando um eleito morre, já vai para onde? Para Deus. Tanto é isto que quando a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, quando Jesus trará em sua companhia os espíritos daqueles que morreram.
E a Bíblia diz que aqueles que estão no túmulo, os espíritos vão voltar e vão habitar de novo aqueles corpos, eles vão ressuscitar com o corpo glorioso, é com esse corpo glorioso, com esse espírito que está lá em cima, que nós vamos viver eternamente, amém, glória a Deus com o Senhor. Essa é a nossa esperança, irmão. Diga, essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Então, ao usar essa imagem, Jesus mostrou que a morte não é o fim da consciência. Diz que não é o fim da consciência, porque o rico, ele tem consciência que ele lembra que ele tem o que lá na terra? 5 irmãos. Manda alguém na casa paterna, meu pai, né? Lá na casa tem 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Isso é muito duro. Então, a morte não é o fim da consciência. Os pobres e os sofridos, como Lázaro, seriam finalmente recompensados e acolhidos pela família de Deus. Então, o que aconteceu ali? Deus recebe os eleitos na pátria celestial, ou seja, todos os espíritos, a Bíblia fala assim, você morre, a carne volta para onde? O pó, e o espírito? Para Deus que o deu. Mas essas pessoas que vão para, escute isso, é muito importante, irmão. Essas pessoas, como essa figura do rico, ele no inferno ali, ele está completo, ele está tanto com o corpo, quanto com o espírito, porque o espírito dele não está com o Senhor, ali no inferno ele está completo, está com o corpo, está com a alma, está com o espírito, porque ele sabe o que ele está sentindo. Ele estava sentindo o quê? Tormento. Então não está ali só um pedaço de carne sendo deteriorado, ali está ele completo ali. Quando também o homem, quando sobe, o salvo quando sobe, ele não sobe com o corpo, ali fica só o espírito. Depois a Bíblia diz que quando Jesus vier, a morte, todos no lugar onde tiver um morto vai ressuscitar. Primeiro aqueles que estão mortos ressuscitarão, os espíritos voltarão, e essas pessoas terão um novo corpo, um corpo de glória, que lá onde, quando alguém falece, parte, né, dorme, está lá com o Senhor, mas em espírito. Mas o cara que estava aqui no inferno, ele estava ali completo, com a alma, com o corpo, porque ele estava sentindo tormento. Você entendeu? Porque se ele tivesse ali só com o corpo, então o corpo sozinho não tem vida. Então, se ele para sentir alguma coisa e lembrar, ele tinha que estar completo, com o corpo, com a mente, né, sabendo o que está acontecendo, e com o espírito que dá a vida. Mas lá no paraíso, aonde os eleitos estão agora, ali estão os espíritos, que vai descer junto com o Senhor, segundo diz Paulo, e vai entrar nos corpos que estão na terra, diz que vão ressuscitar, vai ser uma coisa maravilhosa, a gente nem imagina, Paulo, por isso que Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o ama. Você ama o Senhor, irmão? Você ama o Senhor acima de todas as coisas, irmão? Você tem alguma coisa acima de Deus na sua vida? Eu creio que não, amém? Assim seja, irmão, assim disse o Senhor. Essa foi a palavra do Senhor para a nossa vida.